pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou representante da Duarte Ambientes Planejados e estou aqui para falar sobre o curso da Tayane, o método Vivendo de Imóveis Planejados, onde que foi um divisor de águas tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, na minha empresa, que realmente o curso é fenomenal, a mentoria que ela dá é sem palavras também. Tudo agregou muito isso, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, na minha empresa. E investi 250 após fazer o curso. Investi R$ 250 e vendi mais de R$ 35.000 através dos anúncios pagos. Então realmente foi um divisor de água, tanto na minha empresa cresceu bastante através disso. E sobre o curso, no começo eu estava meio com dúvida se fazia ou não, se realmente valia a pena. Só que realmente vale a pena fazer. E todo mundo que me pergunta, meus amigos marceneiros que tem empresa, donos de marcenaria, eu sempre indico o curso. Falo que realmente para mim foi um divisor de águas. E é isso aí. Obrigado, Tayane. Obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado pela sua mentoria. Sempre está disposta a ajudar a gente. E só gratidão mesmo. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento Empreenda Móveis Planejados. Para quem que é esse treinamento? Esse treinamento é para profissionais de móveis planejados. Se não trabalha com móveis planejados, teu ramo é outro. O que eu tenho para te dizer é que aqui a gente vai falar de móveis planejados. Então esse treinamento é para quem já trabalha com móveis ou para quem quer começar a empreender no ramo de móveis planejados. Então esse evento eu te convido a realmente empreender de uma forma pouco diferente no nosso ramo. Mas quem que sou eu? Eu sei que muitas pessoas que estão aqui já me conhecem, já me seguem lá no Instagram, e muitas pessoas que estão aqui participando ainda não me conhecem. Então, meu nome é Tayane, eu tenho meu Instagram, @TayaneInteriores. Lá eu compartilho diariamente muito conteúdo de valor para profissionais do nosso ramo. Sou especialista em marketing digital e móveis planejados. Sou coaching, treinadora e criadora do método Vivendo de Móveis Planejados. Então aqui nesse treinamento eu vou trazer vários passos para te ajudar a transformar as vendas da tua empresa de móveis planejados, principalmente utilizando o digital. O que eu quero te dizer hoje é que nós estamos a um braço de distância de algo que pode transformar o teu negócio. E o que eu quero dizer com isso? O que é estar um braço de distância? Eu quero dizer isso aqui, ó, o nosso celular. Se tu tem um celular com conexão na internet, tu tem a chance de transformar o teu negócio. Por quê? Porque o que acontece hoje? Hoje as pessoas estão onde? As pessoas estão no celular. A gente está num aeroporto, a gente está numa rodoviária, a gente está na fila do médico, a gente está na fila do banco, a gente olha para o lado onde que todo mundo tá. As pessoas estão aqui. As pessoas estão na internet, as pessoas estão pesquisando, as pessoas estão na rede social, principalmente no Instagram. Então fala muito de Instagram aqui. Então se tu tem um celular, tu tem uma conexão na internet, tu me disser pra mim, se tu disser pra mim que tu tá sem vendas ou sem clientes, aí eu tenho uma coisa pra te dizer. Existem coisas que tu precisa aprender. E elas não são tão difíceis assim. Mas sim, existem coisas que tu precisa aprender. Por quê? Porque se tu tem um celular, uma conexão com a internet, uma conta no Instagram, tu pode captar muito cliente, tu pode fazer muitas vendas utilizando somente o teu celular, o teu Instagram, o teu WhatsApp. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse evento, sobre como aumentar as vendas, como que a gente atrai clientes utilizando a internet, utilizando o digital. Porque o digital ele é relativamente um pouco novo para algumas pessoas. Né? Tem pessoas que criaram há pouco tempo uma conta no Instagram, tem pessoas que ainda usam o Facebook. Então, a internet em si ela é um pouco nova pra gente, né? Então, existem algumas coisas que a gente precisa aplicar no nosso Instagram, né? Para quem usa Facebook também pode aplicar lá no Facebook, mas aqui eu vou falar de Instagram, tá? Então, existem algumas coisas que tu precisa aplicar ali para que o cliente te veja como uma referência, como uma autoridade. E é isso que eu vou trazer aqui nesse evento. Eu vou te trazer os passos para quê? Para te ser visto pelo teu
futuro cliente como uma referência, como uma autoridade. Eu vou abrir a caixinha preta de tudo que eu já apliquei no meu negócio, o que que deu resultado, o que que não deu resultado, para que tu possa aplicar aí no teu negócio também. Então esse treinamento vai ter muito conteúdo. Eu quero que tu pegue um papel, uma caneta, um copinho d'água, um fonezinho de ouvido, né? Se concentra aqui no que a gente vai falar aqui, porque essas aulas não vão ficar gravadas. Então, anota, né? Para depois acabar, né? Às vezes a gente acha, não, mas eu entendi, eu anotei tudo aqui na minha cabeça. Então, quem anota na cabeça não anota em lugar nenhum, a nossa mente nos engana. Então, pega um papel, uma caneta, anota as coisas importantes para ti que eu vou conversar aqui, que eu vou passar aqui nesse treinamento. Pega um copinho de água, bota um fone de ouvido, se foca aqui, se concentra aqui, que vai rolar muito conteúdo, como sempre, né? Quem já participou de evento aí meu sabe como é que funciona. Eu falo rápido mesmo, eu mando conteúdo e sem muita enrolação, né? Eu não gosto de eventos de 2, 3 horas de duração, então cada aula aqui vai gerar em torno de 1 hora, mas é 1 hora com muito conteúdo. Então, bora lá! Muito obrigada por estarem aqui. Eu quero saber de onde que vocês são. Coloquem aí nos comentários a cidade, quem que tem marcenaria, quem que terceiriza, quem que ainda não trabalha com móveis, mas está pensando em trabalhar. Então, esse evento é para todos vocês. É para quem trabalha com móveis, quem está pensando em trabalhar, é para todos vocês. Tudo que eu vou trazer aqui são passos simples. E é simples mesmo, gente. Eu falo isso hoje com muita convicção, né? É muito simples, só que às vezes a gente precisa deixar o nosso ego de lado, aquela vozinha que fala lá que a gente sabe de tudo, né? E realmente aprender. Se vocês estão aqui, já é um primeiro passo gigantesco, né? Porque quem tá aqui porque quer aprender. Então, parabéns para ti que tá aqui nesse evento. Isso já é um primeiro passo muito importante na tua caminhada. Tu querer essa mudança, essa transformação na tua vida. Agora eu quero falar um pouquinho, um pedaço da minha história, porque algumas pessoas chegam aqui e vão pensar, tá, mas quem é essa guria aí falando esse monte de coisa pra mim? Da onde é que ela surgiu? O que ela tá fazendo aqui, né? Por que ela tá aqui? E é isso que eu quero dizer pra vocês. Gente, eu trabalho nesse ramo há 8 anos. Já passei muito perrengue, né? E consegui dar uma virada muito grande na minha vida. Então, por que hoje eu estou aqui? Eu iniciei com franquia, depois tive marcenaria. A marcenaria me trouxe uma vida muito boa, mas também muitos problemas vieram junto com a marcenaria. Eu sei que tem muita gente aqui que tá passando mais ou menos pelo que eu passei. Então, escuta essa história, né? Que é realmente uma história de superação, tudo que eu passei. E hoje, o que eu tenho pra te dizer é que se tu tá passando dificuldade de alguma forma, existem formas diferentes de fazer o que tu vem fazendo, né? Que é trabalhar com os móveis, daqui um pouco se tu tem uma marcenaria, enfim. Na época da marcenaria, eu passei por diversos problemas com funcionário, problema com entrega, inúmeros problemas. Aquilo foi aumentando muito. E eu fui ficando desanimada, não queria mais a marcenaria. A marcenaria tinha um custo muito alto para estar aberta. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ver que eu tinha que vender muito no mês para pagar aqueles custos da marcenaria. E aí, então, também surgiu uma dificuldade financeira na nossa vida. O meu marido, a gente trabalha junto esse tempo todo. Então começou uma dificuldade financeira e ela foi aumentando. E junto com isso, eu muito negativa, com muitos pensamentos negativos, só pensando em sair correndo daquela marcenaria, né? Fechamos a marcenaria. Fui morar em Santa Catarina durante 1 ano e pouquinho. Quando eu voltei, eu tô dando o resumo do resumo, né? Pra história não ficar muito longa. Eu sei que muitos aqui já conhecem essa história. Quando eu voltei decidida a fazer o meu negócio dar certo. Nesse tempo de fechar a marcenaria, de morar em Santa Catarina, de tudo que eu passei, eu comecei a estudar muito. Eu fiz formação em coaching, formação em PNL, formação em desenvolvimento e liderança. Eu fiz várias formações. E comecei a ler muito sobre física quântica, sobre reprogramação de crenças, sobre muitas coisas, realmente muitas coisas. E isso tudo me fez ter uma visão e algo que eu quero trazer aqui no treinamento para vocês, né? Algo que eu trago comigo,
quem é meu aluno, quem participa dos meus treinamentos, quem me segue lá no Instagram, sabe que a minha forma de ensino ela é um pouco diferente de outras pessoas que vocês vão ver por aí. Por quê? Porque eu aprendi tanta coisa, né, relacionado a coaching, a PNL, reprogramação de crenças, que isso tudo mudou a minha visão de ver a vida, de ver as coisas. Hoje eu vejo tudo muito diferente do que eu via lá atrás. Eu via que na época da marcenaria eu era muito negativa. Hoje eu entendo que a gente cria a nossa realidade e lá eu não entendia nada disso. Lá eu achava que, o que adianta eu pensar positivo? O que adianta eu sonhar? Não vai acontecer mesmo. Era assim que eu pensava. Só que hoje eu tenho convicção do que eu digo aqui. A gente cria a nossa realidade. Os nossos pensamentos, eles criam. Quantas coisas na tua vida tu pensou, tu colocou, eu vou conseguir, tu foi lá e conseguiu? Tenho certeza que muitas, muitas. Às vezes é um celular que a gente pensa, nossa, como eu quero um celular novo. E quando vê, a gente tá com um celular novo. Às vezes a gente pensa, nossa, como eu queria trocar de carro, como eu queria trocar de carro. E daqui a pouco a gente troca de carro. Então muitas coisas, todas as coisas na nossa vida, elas iniciam na nossa mente. Então a nossa mente, ela tem um poder muito grande de te trazer os resultados que tu quer ter. E hoje o que eu enxergo? Eu enxergo que lá, na época da marcenaria, se tu tá passando por algum problema, alguma dificuldade, de repente tu vai estar como eu estive. Negativa, só pensando em problemas, não vendo solução, não vendo luz no fim do túnel. Né? Só que isso é pior, porque a gente cria mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. A gente sempre vai criar o que está na nossa frequência, a nossa vibração. O que é a frequência? O que é a vibração? É o que a gente está sentindo. Então eu preciso me manter positiva. Eu preciso pensar em coisas boas. Eu preciso criar na minha mente uma nova história para minha vida. E é isso que eu quero convidar vocês aqui nesse treinamento. Se tu tá aqui, provavelmente tu quer aumentar as tuas vendas. Né? Pode ser que tu não esteja passando por esse problema todo que eu tô comentando que eu passei. E sei que algumas pessoas que estão aqui também estão passando. Pode ser que esse não seja o teu problema, mas tu queira aumentar as tuas vendas ou tu queira aprender a fazer anúncios. Eu não sei. Mas eu não sei qual que é exatamente o teu propósito, né? Aqui nesse treinamento. Mas o que eu quero te dizer é que existem passos que não são tão difíceis. Que se eles forem aplicados no teu negócio, vai te trazer muito resultado. E o que eu trago aqui hoje é uma bagagem, é um conhecimento que eu coloquei em prática, que eu já testei, que eu já retestei, que muitos alunos, muitas pessoas que passaram pelos meus treinamentos já testaram também. Eu tenho mais de 1000 depoimentos registrados, né, em áudio, vídeo, texto de resultados. Então, assim, deixa tuas crenças de lado nesse momento e realmente acredita nisso que eu tô te falando aqui. Às vezes eu falo sobre essa questão do pensamento e algumas pessoas mais céticas, né, assim como eu era lá atrás, podem pensar, agora ela tá aqui falando de pensamento positivo, né? Só que, gente, realmente, isso é algo que eu estudei muito. Eu fiz um dia um treinamento e nesse treinamento eles disseram que as tuas crenças determinavam a tua realidade. E eu fiquei pensando, o que é crença? Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas aquilo ficou dentro de mim. Claro, ele deu uma explicação ali no treinamento, né? Ele colocou um elefante, ele mostrou um elefante quando ele nasce. Eles amarram uma corda no pé do elefante para o elefante não sair dali, né? E o que acontece com o elefante quando tiram a corda do pé dele? Ele continua não saindo daquele círculo ali e ele é levado daquele círculo ali e ele é levado para o circo. Então eles fazem isso com os elefantinhos e mesmo tirando a corda do pé dele, ele continua não saindo daquele espaço. Por quê? Porque ele foi ensinado a ser daquela forma, a fazer daquela forma, a não sair daquele espaço. E nós, na nossa vida, nós fomos ensinados também pelas pessoas que nos educaram, que nos criaram. A gente foi ensinado a ser de determinadas formas. E o que acontece? Essas pessoas que nos criaram, às vezes são os nossos pais, às vezes foram os nossos avós, enfim, os nossos criadores, eles tinham crenças. E o que acontece? Normalmente,
Eles passam essas crenças para nós porque é o que eles acreditam. Então, falando de crenças, crenças é o quê? Crenças é o que a gente acredita. Tudo que eu acredito é minha crença. Quer dizer que eu tô 100% certa? Não. A minha crença pode não ser a realidade. Então eu comecei a estudar muito esse assunto de crenças, mas muito, porque isso não entrava na minha cabeça. Eu pensava, tá bom, então o que eu acredito é só a minha crença, não é a realidade, então o que é a realidade? Eu comecei a estudar muito, eu procurei uma formação em coaching que fosse especialista em crenças. E aí eu fiz essa formação e foi um divisor de águas na minha vida. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou mesmo. A minha visão de ver as coisas, de ver a vida. E o coaching, ele é maravilhoso, ele tem inúmeras exercícios, ferramentas, né, que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, consegue ter resultado muito rapidamente. Então eu fui aliando o conhecimento de coaching, de PNL, comecei a estudar física quântica, comecei a estudar marketing, comecei a estudar tudo isso. Isso tudo foi mudando muito a minha visão de ver as coisas, a minha visão de me impor na minha vida, no meu negócio, no meu trabalho, em tudo que eu faço, né? E aí, e começou tudo assim a borbulhar dentro de mim. Eu aprendi tanta coisa que era impossível eu ficar com isso tudo guardado só pra mim. Impossível. Isso é outra coisa que eu aprendi, né? Que a gente nunca vai crescer se a gente não contribuir. Então, algo que eu aprendi na minha vida é contribuir na vida das pessoas. Então, depois disso tudo que eu aprendi, era impossível eu ficar com isso tudo guardado só pra mim. Então, eu comecei a planejar como que eu ia contribuir na vida de outras pessoas. E foi aí que surgiu a transformação ali do meu Instagram, né, para profissionais de imóveis planejados, onde eu comecei a entregar ali o meu conteúdo, comecei a ajudar pessoas no nosso ramo e adoro isso que eu faço aqui. Eu recebo inúmeros depoimentos, inúmeros comentários, né? Então, cada dia mais eu tenho certeza de que eu preciso, né, colocar esse conhecimento para fora, ajudar pessoas, contribuir na vida das pessoas. Então, eu adoro muito isso tudo que eu faço aqui. Então, por isso que eu tô hoje aqui, né? Porque é como uma missão de vida pra mim, isso me faz muito bem. E eu adoro ajudar os profissionais do ramo. Eu poderia hoje falar de marketing para qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de empresa. Mas eu escolhi nichar, né? Então o meu nicho hoje é móveis planejados. Eu falo para os profissionais por quê? Porque eu tenho toda essa minha bagagem. Eu tenho tudo que eu passei. Eu sei que vocês passam, né? Eu já passei também por muitas coisas semelhantes. Vocês me escrevem, me mandam mensagem e eu... Nossa, já passei por isso. Nossa, já passei por isso. Então hoje eu falo para profissionais de imóveis planejados. Eu falo para que pessoas que hoje estão passando por alguma dificuldade consigam, de alguma forma, com o meu conteúdo, aplicar isso nas suas empresas e transformar um mês de venda, transformar o resultado ali em si, né? Para que as famílias não passem perrengue, como a gente diz, né? Que não tenha falta de cliente, né? Esse é o principal objetivo do que eu trago no meu Instagram, aqui nos meus vídeos, né? É te ajudar a aumentar as vendas da tua empresa realmente na internet, tá bom? Então, falei um pouquinho da minha história, né? Falei um pouquinho sobre mindset, né? Que é essa mudança de mentalidade, mudança das crenças. E agora a gente vai entrar mesmo na parte aqui do marketing, né? Como que a gente faz para atrair clientes pelo Instagram, né? O que a gente tem que fazer no nosso Instagram? Então, vamos entrar no nosso primeiro passo aqui. Nosso primeiro passo desse evento, tá? O nosso primeiro passo, ele é a humanização, tá? E aqui eu vou explicar bem como que isso funciona. O que é a humanização? O humanizar é a gente só... Não, primeiro não, vamos voltar para o início. Não é, o nosso Instagram, ele não é só pra gente postar foto de móveis, tá? Então lá no nosso Instagram, a gente também precisa aparecer. Eu falo muito isso. As pessoas vêm aqui, não, daí não entendi, nossa, isso aí mesmo, e agora eu vou começar a aparecer, daí quando eu vou lá dar uma olhada não tá acontecendo nada. A pessoa não tá aparecendo. E humanizar não é só aparecer. Humanizar não é só colocar foto minha, né? E por que humanizar? Humanizar porque as pessoas se conectam com outras pessoas. A gente não se conecta quando a gente entra no Instagram e só tem móveis. Imagina que isso aqui é o teu feed lá do teu Instagram, ó.
Vou fazer mais ou menos aqui, tá? A tua foto aqui, aí tu tem a tua bio aqui, tem normalmente um link aqui, e aqui começa as tuas postagens, tá? Vamos botar aqui as 9 primeiras. A pessoa chegou aqui no teu Instagram, vai pegar um pouquinho de reflexo, né? Mas vamos lá. A pessoa chegou aqui no teu Instagram, tá a tua foto aqui, tá, normalmente o que tá aqui? Uma logo da tua empresa. Aí aqui na tua bio tá dizendo ali a tua cidade e tal. E aqui o que tem? Móveis, montagem, projeto 3D. É só móveis, entende? Então a pessoa que tá chegando ali, a gente tem uma estratégia também para fazer muitas pessoas chegarem no teu perfil, tá? Mas isso eu vou falar mais pra frente. Tá? Mas vamos falar o seguinte, o futuro cliente tá chegando no teu perfil, ele bateu o olho aqui, ele vê móveis. Tá, mas não tem ninguém por trás dessa empresa? Quem que é a pessoa? Não tem uma pessoa? E essas fotos, será que é realidade? Se não tem uma pessoa, a pessoa que tá ali, né, o nosso futuro cliente, ele começa a se questionar. Não tem uma pessoa por trás. Será que essa empresa existe mesmo? Será que essas fotos são dela? Será que... Pior ainda, sabe o que é? É quando a pessoa vem aqui e clicou uma foto bem bonita do móvel, daí ele clica, não tem legenda. Aí o que acontece? Não tem legenda, eu não sei se foi essa empresa que fez essa foto, né? Vamos considerar que é uma pessoa ainda que não te conhece. Quando é uma indicação, a gente sabe que é diferente, tá? Então por que eu preciso aparecer aqui? Porque as pessoas se conectam com outras pessoas. Pensa aí, as contas de Instagram que hoje tu segue, quais delas não tem uma pessoa por trás? As empresas que tu mais gosta de olhar no Instagram, os stories que tu mais olha no Instagram, de quem que é? São de pessoas. São de pessoas reais. Pessoas que estão ali, que estão humanizando. E humanizar, ele não é simplesmente eu só postar lá uma foto minha. Eu também posso colocar coisinhas ali do meu trabalho, das montagens, do meu dia a dia. Posso colocar isso tudo também. Isso tudo vai gerando uma confiança no cliente. O cliente, ele sempre vai comprar de quem ele confiar. Obviamente tem a questão do preço, obviamente tem a questão do projeto, obviamente tem vários quesitos ali, ele se conectar contigo, mas ele vai comprar se ele confiar em ti. Para ele confiar em ti, tu precisa aparecer aqui no feed do teu Instagram. Tá? A humanização, ela é muito, muito, muito importante. Quando a gente começa a aparecer, a humanizar, colocar a nossa cara lá, a pessoa começa a se conectar também. Porque daqui a um pouco tu posta lá uma foto da tua empresa, das pessoas que trabalham lá, tu conta um pouquinho da história, as pessoas se conectam muito com a tua história. E cada um de nós tem uma história. Eu tenho a minha, tu tem a tua, todo mundo tem uma história. Então essa história tem que estar lá no nosso Instagram. Quanto tempo a gente trabalha com móveis, né? A nossa bio aqui, né? A gente tem que ter um gatilho de autoridade aqui na nossa bio, pra pessoa chegar, olhar a nossa bio e ela pensar, nossa, essa empresa é boa mesmo. O que eu posso ter na minha bio como um gatilho de autoridade? Eu posso ter aqui o número de projetos executados pela minha empresa. Eu posso ter aqui na minha bio há quanto tempo eu trabalho com móveis. Isso tudo vai gerando uma autoridade. A pessoa bate o olho e diz, nossa, mas essa empresa tá há tanto tempo. Nossa, mas essa empresa já entregou esse número aqui de projetos. Nossa, essa empresa é confiável. Aí ela chega aqui, ela vê fotos lindas de projeto, ela vê 3D, mas ela vê quem tá por trás dessa empresa. Ela vê a tua pessoa aqui, ela vê quem tu é. Aí ela vê um post com uma foto contando um pouquinho da tua história, como que surgiu a tua marcenaria, como que surgiu a tua loja. E a pessoa vai se conectando contigo. Daqui a um pouco tu tem uma foto ali. Tem um aluno meu que ele adora correr de bicicleta. E no Instagram dele, ele coloca as corridas. Isso é muito humanizar, gente. Por quê? Porque a gente não é um robô. Né? A gente não tem que ser uma empresa que só fala de negócios e de orçamentos e disso e de aquilo. Não, gente. A gente tá na era digital. A gente tá numa rede social. O Instagram é uma rede social. E as pessoas estão no Instagram para se relacionar, se entreter, aprender, para tudo isso. E para comprar também, que as pessoas compram por lá. Então, a gente precisa se relacionar com o nosso
seguidor, né, com a pessoa que vai chegar aqui no nosso perfil, para futuramente ela virar a nossa cliente. Então é muito importante a gente aparecer. E quando eu falo isso, muitas pessoas assim, meu Deus, Tayane, eu tenho que aparecer no meu perfil de móveis planejados. Eu achei que era só foto de móveis planejados. E a resposta é sim, tu precisa aparecer. Não, gente, não precisa ser assim ou aquela coisa. Dá pra iniciar aos poucos. Eu sei que tem essa coisa desse tabu, essa vergonha, o medo da crítica, o medo do julgamento. Mas a crítica, que não é construtiva, né? Se a pessoa vem te criticar porque tu tá aparecendo, o problema é dela com ela mesma, da opinião dela. O que eu tenho que pensar aqui? É a minha empresa, é o meu negócio. Eu quero crescer, eu quero ser visto como uma referência, eu quero ser visto como uma autoridade, então eu preciso aparecer. Porque não existe uma autoridade sem uma pessoa por trás. Pensa aí nas pessoas que são uma autoridade, uma referência para ti, elas são pessoas. Dificilmente elas vão ser marcas, tudo bem, existem marcas, mas daí a gente não tá falando de móveis planejados, aí a gente vai entrar em outros assuntos aqui. Mas o que eu quero te dizer? Não é a minha logo, a minha marca. As pessoas compram de ti. Quem que é a pessoa aí na tua empresa que vende? Pode ser que não seja tu, pode ser que seja tua esposa, ou teu marido, ou a tua projetista, ou um vendedor que tu tenha. Mas existe uma pessoa que as pessoas compram com essa pessoa. Né? No meu caso, essa pessoa era eu. Então quem que aparece no meu Instagram? Eu. E as pessoas se conectam muito comigo. Então entendam que esse passo ele é muito importante. A gente consegue vender móveis sem aparecer? A gente consegue. Mas é muito difícil a gente virar uma referência sem a gente aparecer. Humanizar. Tá? A Magazine Luiza não colocou aquela bonequinha da Magalu para humanizar? Então, assim, em meio a tantas propagandas que a gente tem hoje, quando tem uma pessoa humana por trás, o anúncio ele chama muito mais atenção. As pessoas se conectam com pessoas, não adianta, nós somos seres humanos, nós nos conectamos. Então, o passo humanização é muito importante para a gente vender no Instagram, certo? Então a gente vai montar como se fosse um quebra-cabeça aqui, tá? Primeiro passo, humanização. Segundo passo que eu quero dizer para vocês venderem pelo Instagram. O venderem pelo Instagram, vocês sabem que o que a gente faz no Instagram? A gente capta os futuros clientes, né? A nossa venda, obviamente, não vai acontecer pelo Instagram. A pessoa vai chegar pelo Instagram, ela vai te chamar no WhatsApp, vai te solicitar o orçamento e aí a negociação vai fluindo, né? Tem o segundo passo que eu quero trazer aqui para vocês, que é essencial para esse relacionamento com o cliente, para essa autoridade, para a gente se tornar uma referência, que é algo muito importante que a gente precisa fazer lá no nosso Instagram também, que é o quê? Criação de conteúdo. Quando eu sempre falo, gente, sobre isso nos eventos, é impossível eu não falar sobre humanização e produção de conteúdo. Não tem como não falar, porque a gente tem que aplicar isso no nosso Instagram. Então, quando eu falo em criação de conteúdo, nossa, começa a surgir assim muitas dúvidas. As pessoas, meu Deus do céu, eu tenho que criar conteúdo. O que é o criar conteúdo, tá? O criar conteúdo é tu ensinar. O que tu sabe? Tu entende de imóveis, tá? Ok, Tayane, eu entendo de imóveis. Dentro de imóveis, o que mais que a gente vende? A gente vende um projeto em 3D, todo bonitão com uma... Vamos supor que é uma sala. Essa sala tem cortina, essa sala tem iluminação, esse painel tem fita LED. Então, a gente não vende só móveis. A gente também vende aquela iluminação que vai ali no projeto. Então, a gente pode ensinar um pouquinho sobre iluminação. Para quem sabe, para quem não sabe, dá para dar uma pesquisada também e ensinar isso aí lá no teu Instagram. Transformar isso em conteúdo. Né? O que mais que a gente sabe? A gente sabe coisas básicas, como diferenças de espessura, como MDF, MDP. A gente sabe sobre corrediça com amortecedor e sem, dobradiça com e sem, só que muitas vezes o nosso cliente não sabe. Muitas vezes a pessoa não tem nem ideia que existe uma dobradiça que tem amortecedor. Então, coisas que para nós são básicas, para o nosso cliente muitas vezes não é.
Claro que tem clientes que entendem tudo, tem clientes que não entendem nada. Então a gente pode sim ensinar essas coisas básicas lá no nosso Instagram, tá? E como que a gente faz nessa produção de conteúdo? Como que a gente cria esse conteúdo? Tem um aplicativo chamado Canva, que a gente entra lá no Canva e a gente consegue produzir, a gente consegue ter uma identidade visual, a gente cria ali o nosso nome, a nossa identidade, a gente escolhe uma paleta de cores e a gente começa a fazer essa produção de conteúdo. Por que é tão importante a produção de conteúdo, tá? A produção de conteúdo é a mesma coisa que o quê? Que ensinar. No teu perfil tu vai ensinar um pouco essas coisas que eu te comentei, decoração, né, papel de parede, posso falar sobre várias coisas, sobre os erros que a pessoa pode cometer ao solicitar o projeto de cozinha dela, né? Daí tu mostra o quê? Não siga esses erros, compra comigo, entende? Então assim, tu começa a produzir conteúdo ali e a pessoa vai olhando e vai dizendo, nossa senhora, mas essa pessoa aqui sabe muito, essa empresa tá ensinando, então eles sabem muito. Isso gera um gatilho, que é o gatilho da autoridade, tá? Que a gente vai falar sobre gatilhos mentais mais pra frente. Então existem uma série de gatilhos mentais que a gente utiliza tanto no nosso Instagram quanto no nosso atendimento presencial. E a criação de conteúdo, ela desperta este gatilho, certo? Então, na nossa mente, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que eu tô querendo dizer. Vamos ver o espaço aqui. Aqui. Vamos supor que aqui seja a nossa mente. Metaforicamente falando, a nossa mente ela tem um lado racional. Não, eu vou botar melhor, eu vou botar consciente. Consciente. E o lado subconsciente. Eu gosto de explicar, assim fica melhor pra me explicar. Tá, gente, isso aqui é metaforicamente falando para vocês conseguirem entender, tá? O que acontece? Vamos supor, isso é a nossa mente. O nosso cliente vem com essa mente pro nosso atendimento. O que acontece? Ele tem um lado consciente e um lado subconsciente. Quem que decide tudo na nossa vida? Isso não é só pro nosso cliente, isso é com a gente também. É o nosso lado subconsciente, tá? O consciente, ele decide em torno de 5%. E o subconsciente, ele manda nos nossos 95%. O que tem, mas o que é isso aí de mente subconsciente? A nossa mente subconsciente, ela cuida de tudo que é automático, como a gente respirar, caminhar, andar sem precisar pensar. As batidas do nosso coração, tudo isso acontece a nível subconsciente. E as coisas na nossa vida, elas são tomadas muito mais na emoção. Então o lado subconsciente é esse lado mais emocional. E as pessoas tendem a tomar decisões por esse lado. E quando eu tô falando de gatilhos mentais, gente, eu tô falando com esse lado aqui. Quem que toma a decisão no processo de compra? É a mente subconsciente. A consciente, ela vai questionar. Mas será que essa empresa é boa? Mas será que é confiável? Mas quem vai tomar a decisão é a mente subconsciente. Então existem formas da gente acessar a mente subconsciente do nosso cliente. Mas a gente sempre vai fazer isso de uma forma responsável. A gente sempre vai fazer isso pro bem, né? Se eu tenho um bom trabalho, um bom produto, eu sei que eu tô fazendo o melhor para aquela pessoa, eu tô fazendo isso pro bem, porque eu sei que eu vou entregar um serviço muito bom para ela, um serviço, um produto, enfim, no meu trabalho. Então, quando eu tô falando em criação de conteúdo, a pessoa bateu o nosso olho lá, ela olha e já gera um gatilho mental, tá? Gatilho mental são estímulos inconscientes, né, subconscientes, que acontecem na nossa mente. Então ela olha, opa, mas essa empresa tá ensinando, essa empresa sabe muito. Então essa empresa é confiável, é uma referência, várias coisas vão passando na cabeça do nosso futuro cliente. E o que é marketing? Marketing é eu entender tudo isso. O marketing é eu entender gatilhos mentais, é eu entender produção de conteúdo, é eu entender humanização, é eu entender sobre anúncios, é eu entender sobre outras coisas que eu vou trazer aqui pra vocês. Isso tudo é marketing. O marketing o que é? É mostrar o quão bom a minha empresa é. Eu preciso mostrar isso lá na rede social. Gente, é incrível, porque quando tu começa a colocar isso tudo na prática, humanização, produção de conteúdo, anúncios da forma estratégica como eu ensino, a transformação é tão grande, que se eu falo, às vezes as pessoas acham que eu tô, sei lá, eu tô fantasiando. Vocês não têm ideia.
É que os depoimentos que eu recebo eu fico assim, enlouquecida. Mas enfim, eu vou falar de mim, tá? Não vou falar dos meus depoimentos, eu não vou falar de quem participa dos meus treinamentos, não vou falar dos meus alunos, eu vou falar de mim. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a aplicar tudo isso que eu ensino aqui e coloquei os anúncios para rodar de uma forma estratégica, o meu WhatsApp era umas 6, 7 pessoas por dia me chamando, me pedindo orçamento. Mas não era assim, Tayane, quero um orçamento. Era, Tayane, eu quero um projeto contigo. É diferente, né? Quando uma pessoa chega e diz, Tayane, quero um orçamento para ver quanto é que sai uma cozinha. Agora, quando a pessoa chega e diz assim, Tayane, eu quero um projeto contigo. Eu quero que tu faça o projeto da minha cozinha. É totalmente diferente. Aqui a pessoa já tá me vendo como uma referência. Ela já quer o projeto comigo. É diferente. E foi isso que começou a acontecer. Tanto que eu não dava conta de atender todos esses clientes quando eu boto os anúncios ali para rodar, que eu tenho que dar uma pausa. Então o que eu faço? Dou play no anúncio. Daí começa a entrar. Brrr, vou lá, atendo todo mundo, né? Quando agora eu posso dar o... Aliás, eu botei o anúncio, começa a entrar aquele mundaréu de gente, eu pauso o anúncio. Tem como pausar. Aí eu vou lá, atendo todo mundo. Depois eu vou lá, dou o play no anúncio de novo. Tá? Então, não quero ninguém, depois desse treinamento todo, não quero ninguém dizendo que tá sem cliente. É só fazer, né, o passo a passo direitinho como eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Então a criação de conteúdo ela é muito importante. E a gente tem 3 tipos de conteúdo, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui pra mostrar pra vocês o que eu estou querendo dizer. Faltando quase espaço aqui. Vou fazer aqui nesse ladinho, vamos ver se vai aparecer. Tá. Isso aqui é um funil, tá? Isso aqui é um funil. O que o funil tem a ver, Tayane, com o meu Instagram? Tem tudo a ver, porque lá no nosso Instagram, pra gente atrair clientes, pra gente vender pelo Instagram, a gente precisa utilizar o funil de vendas. O que é o funil de vendas? Funil de vendas ou funil de conteúdo é o seguinte, é a gente entender que existem 3 tipos de conteúdo que a gente vai postar, tá? Então, isso aqui a gente utiliza muito no marketing. A gente pensa muito no funil de conteúdo quando a gente vai criar conteúdo, tá? Gente, dentro de produção de conteúdo, a gente pode ensinar, a gente pode simplificar, eu tô vendo a minha colinha aqui, né? A gente pode também colocar memes, né? Por exemplo, os memes, né? A gente bota lá assim, com móveis planejados, sem móveis planejados. Sabe aqueles memes que tem a pessoa feliz, a pessoa triste? O que é aquele meme? Ele é um meme topo de funil. Aqui no funil, quando a gente vai colocar os anúncios lá pra rodar e vai começar a vir muita gente pro nosso Instagram, essa pessoa que tá chegando aqui, ela vai pro topo, tá? Então aqui no topo a gente pode utilizar memes, porque memes eles atraem audiência, eles atraem seguidores. Por quê? Porque o meme a gente vai colocar lá, compartilha com aquele amigo que precisa de móveis planejados, né? Então a pessoa vai compartilhar com alguém que está pesquisando por móveis e a pessoa vem e começa a te seguir aqui no topo do funil. Tá? Então aqui no topo de funil a gente faz anúncios estratégicos, que eu vou explicar mais pra frente. E começa a entrar gente. A pessoa tá aqui no topo. Ela entrou, ela tá no topo. Aí o que acontece? A pessoa começa a olhar as suas postagens e começa a ver tu lá ensinando. Tu ensinando, tu simplificando, tu dizendo erros que ela não pode cometer no projeto. Tu ensinando uma questão de coisas. Tu falando ali da tua empresa. Nesse momento ela passa pro meio do funil. Tá? Meio. Aqui é o meio. O meio do funil, ele é relacionamento. Tá? Então, no meio do funil é onde a gente se relaciona. Se a pessoa mandar um direct, a gente responde. Se a pessoa comentar, a gente comenta embaixo. A gente nunca deixa um post sem resposta. Certo? E de preferência, a gente ainda responde, a pessoa falou e comentou, a gente ainda responde com outra pergunta, para engajar mais com essa pessoa. Tá? Então, o que é relacionamento? Eu abri caixinhas de pergunta, eu tô me relacionando, porque eu tô abrindo espaço para o meu seguidor me perguntar alguma coisa.
Então, o relacionamento, ele entra a produção de conteúdo, os comentários, a gente trocar, a gente conversar com aquela pessoa ali, a gente dar atenção para aquela pessoa ali, né? Que as pessoas estão na rede social para se relacionar. Então, o meio do funil, ele é relacionamento, é um momento onde as pessoas estão nos dando a atenção dela, né? Então, é um momento onde a gente ensina, onde a gente estreita essa relação, certo? Então, depois que a pessoa passou pelo meio aqui do nosso funil, ela vem pro fundo, que é o quê? Ela chama a gente lá no WhatsApp e solicita um projeto. E aí, depois, ela fecha a venda. Então, o que acontece se eu tenho um Instagram aqui que só fala em móveis, só tem móveis, móveis planejados e 10 vezes sem juros. Móveis planejados, faça aqui seu orçamento. Móveis planejados, entre em contato. Isso aqui é fundo de funil. E é muito chato um Instagram que só fica te oferecendo produto o tempo todo. Eu sei que isso é meio duro de ouvir para quem tá fazendo isso, mas não façam isso. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem que fiquem empurrando coisas. Compre. Não! A gente quer o quê? A gente quer uma empresa que agregue. A gente quer uma empresa que faça diferente do que todo mundo faz. O que todo mundo faz? Todo mundo posta um monte de foto de móveis planejados e fica oferecendo móveis em 10 vezes sem juros, móveis em 20 vezes sem juros, móveis solicite aqui seu orçamento. E não, isso é só fundo de funil. A pessoa não chega no teu Instagram e pula aqui pro fundo para comprar contigo. Não, a tua pessoa chega no teu Instagram, ela vem pro meio se relacionar, consumir o teu conteúdo e depois ela vai pro fundo para comprar contigo. Depois que ela já te conhece, depois que ela já consumiu o teu conteúdo, aí ela vai pro fundo do funil, aí ela vai comprar contigo. Então, se hoje tu não tá tendo um resultado da forma como tu gostaria no teu negócio, eu quero que tu pense se tu tá fazendo isso aqui. Tu tá atraindo através de anúncios, tu tá relacionando, entregando conteúdo, mostrando que tu é diferenciado, que a tua empresa é diferenciada naquilo que ela faz. E aí depois tu tá convertendo. Eu tenho certeza que quem tá fazendo isso aqui não fica um dia sem cliente. Eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando aqui. Se eu coloco isso aqui pra rodar, eu tenho cliente assim, ó. Gente, as pessoas estão no celular. As pessoas estão na internet. Quando eu aprendo a anunciar da forma certa, a relacionar, eu converto muito. Então, se de alguma maneira hoje tu não tá tendo resultado positivo, é porque tu não está fazendo a coisa como ela deveria ser feita. Isso não é difícil. Isso não é difícil. É isso que eu quero que tu entenda, que as pessoas pensam, meu Deus do céu, o que esse Catarina tá falando? Funil de vendas, Jesus amado, o que é isso? Isso aqui, teoricamente, pra mim te explicar como que funciona, mas isso na prática é muito simples, gente. A gente precisa... Vamos lá, aqui é o teu feed, tá? Aqui é a tua logo ou é a tua foto. Tayane, quando eu comecei a aplicar outras estratégias de marketing, eu troquei pela minha foto, não usava logo. Ai, Tayane, mas eu quero usar logo. Não tem problema, usa logo, mas aparece aqui no teu feed, entendeu? Então aqui tu pode ter uma foto tua contando a história da tua empresa. Aqui tu pode ter uma foto bem bonita do móvel que tu fez, com uma legenda embaixo contando tudo que foi feito, o que foi resolvido. Aqui tu pode ter um conteúdo ensinando algo para o teu futuro cliente. Tu vai fazer uma arte bem bonita lá no Canva, tu pode fazer aqueles carrosséis, né? O carrossel é aquele que tu vai passando, que tem até 10 fotos. Tu pode fazer estático, que seria uma foto só. Então tem várias formas de produzir conteúdo. Quanto mais a gente produz conteúdo, mais fácil fica a produção de conteúdo. Existe um aplicativo que se chama Trello. Lá no Trello a gente consegue montar as pastas da produção de conteúdo. A gente escreve todas as ideias, né? Vai pegando todas essas ideias que eu falei aqui, vai colocando lá no Trello. Na hora de criar o conteúdo no Canva, tu já tá com as ideias todas ali. Então fica muito fácil. E daqui a pouco tu pode dar uma navegada aí
pelos Instagrams aí de marcenarias que já estão produzindo conteúdo, porque hoje em dia tem muita empresa que já tá produzindo conteúdo, né? E pode ir pegando ideias e modelando, nunca copiando, sempre modelando com a tua identidade visual, com as tuas cores, tá? Então, aqui a gente também pode inspirar, né? A gente pode colocar fotos nossas, tu pode colocar uma frase, algo que motive, que ajude, né? Não precisa só ensinar. Também posso inspirar, né? As pessoas se inspiram muito. Então, algumas pessoas vão perguntar, tá, Taine, mas quantas vezes eu tenho que postar no feed, tá? O ideal seria pelo menos, né, 3 vezes na semana. O bom seria se tu conseguisse fazer todos os dias, mas que isso não se torne um peso, isso não se torne um fardo para ti. Então, porque eu sei que na prática, às vezes, principalmente quando a gente está iniciando, não é tão simples sair assim produzindo um monte de conteúdo. A gente também tem as coisas da empresa para cuidar. A gente tem os clientes, os projetos, as vendas, tem tudo mais, né? Só que se tu quer construir uma autoridade, se tu quer construir um reconhecimento, tu precisa focar na tua rede social. Ou daqui a pouco tem uma pessoa que te ajude nisso, tá? Mas todas essas aulas aqui vai cair muita ficha, né? Me conta aí se já caiu alguma ficha aí referente a esse conteúdo que eu trouxe aqui, tá? Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Então é o seguinte, falamos sobre a humanização e falamos sobre criação de conteúdo, falamos sobre o funil de vendas, falei um pouquinho sobre anúncios, mas os anúncios é algo que eu preciso explicar a fundo ainda. Então os anúncios vai ser a nossa terceira aula. Não percam a nossa terceira aula. A gente vai falar sobre como aumentar a audiência no teu Instagram, como que funcionam os anúncios na prática. Então, não percam a terceira aula, tá? Gente, se esse vídeo fez sentido, né? Se caiu ficha aí desse lado, compartilha com outras pessoas do nosso ramo de móveis planejados, com pessoas que, nossa, vai lá assistir a aula da Tayane para te entender um pouquinho como é que tu vai alavancar as tuas vendas aí na rede social, no Instagram. Então, se fez sentido tudo isso, compartilha com alguém do nosso ramo, projetista, designer, arquiteto. Eu sei que tem muita gente aí que trabalha com móveis e que daqui a um pouco tá precisando cair uma ficha dessas aqui, ó, para transformar o negócio, certo? Então, eu quero agradecer vocês por esse tempo nosso aqui. Quero dizer que a nossa próxima aula vai ter muito conteúdo, então não percam, vou explicar os gatilhos mentais na prática. O que são os gatilhos mentais? Como que a gente faz para utilizar esses gatilhos mentais no nosso atendimento para o cliente nos dizer um sim, certo? Então vai ter muitos passos aí, muito conteúdo na nossa próxima aula. E agora eu quero dizer outra coisa muito importante para vocês. Eu vou colocar lá no meu Instagram agora um post dizendo que a aula de hoje, a primeira aula do nosso evento, foi liberada, tá? E eu quero muito a participação de vocês. Vai lá no meu Instagram, @TaianeInteriores, e comenta o que tu achou dessa aula, qual que foi a ficha que caiu por aí, e marca um profissional de móveis planejados no post. O que vai acontecer? Eu vou fazer um sorteio de 2 pessoas dessa primeira aula, 2 pessoas na aula que vem, 2 pessoas na terceira aula. Isso, vai dar 6 pessoas. Essas 6 pessoas que forem sorteadas, elas vão participar de uma mentoria pelo Google Meet comigo. O que é essa mentoria? A gente vai entrar todo mundo junto numa sala de Google Meet e eu vou estar à disposição de vocês pra gente tirar todas as dúvidas, pra gente alavancar aí o teu negócio de móveis planejados. Então é muito simples, é só ir lá no meu Instagram, colocar, né, o teu feedback aí, a ficha que caiu, e marcar um profissional de móveis planejados no comentário, tá? Lá nos comentários. E eu vou fazer o sorteio, vou avisar vocês lá pelo nosso grupo. Vou avisar lá pelo Instagram também, certo? Então eu te espero aqui na nossa aula de amanhã, com papel, com caneta na mão, porque vai ter muito conteúdo. E agora eu vou encerrar o vídeo com um depoimento, porque eu preciso te mostrar os depoimentos de quem já tá aplicando tudo isso aqui. Até amanhã!
Olá, tudo bem? Então, a gente passando aqui para dizer um pouco como a TM mudou a nossa vida. Antes a gente tinha marcenaria e tudo mais. Depois que a gente fez o curso, né? A gente fechou a marcenaria, abrimos um escritório no centro em Betim e a gente está muito feliz com o resultado. A gente investiu bastante no Instagram, que antes a gente não trabalhava com o Instagram. Então a gente investiu no Instagram e tem dado resultado. Eu já fechei uma venda com a casa toda pelo Instagram, fora os outros clientes que eu estou atendendo ainda e que vão fechar. E, gente, eu recomendo. Não tem muito o que falar. É só vocês fazerem o curso e ver o resultado. Dá resultado. Isso é óbvio. Então eu recomendo muito. Oi, minha querida, tudo bem com você? Olha, as vendas estão super aquecidas aqui na minha cidade, tá? Chega a estar complicado, eu não tô conseguindo olhar o grupo, eu tô de férias, né, da faculdade, mas eu não tô conseguindo olhar o grupo porque é muita coisa pra fazer. E eu não tô dando conta, praticamente, né? Tá complicado aqui. Se você quiser mudar pra cá pra vender um pouco de móveis, me ajudar, eu aceito. Inclusive, eu nem que respondi, agora que eu tava aqui com o cliente na mesa, acabei de fechar uma pelo Instagram também. Então, assim, tá aquecido, eu parei de fazer anúncio, tá? Já faz uns 2 meses que eu não anuncio nada no Instagram, porque eu não tava dando conta. Eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz em relação ao trabalho, à empresa, foi comprar, que eu fiz particular meu, foi comprar o seu curso. Está me ajudando muito em muitas coisas. A nossa conversa da mentoria, principalmente, porque você me deu a dica de que o Promove às vezes não contabiliza, e por isso eu deixei de passar um orçamento que estava totalmente errado.